Meu querido filho, minha querida filha, você sente isso ao anoitecer? Um cansaço que não é apenas físico, mas que parece entranhar-se na própria alma quando o sol se põe. Uma inquietação sutil que transforma o simples ato de deitar-se numa batalha silenciosa contra sombras invisíveis. Não é insônia comum, não é simples estresse acumulado do dia. É o seu espírito, criado para a luz, discernindo com precisão espiritual a batalha invisível que se intensifica quando as trevas exteriores encontram eco nas trevas interiores. Enquanto seu corpo clama por repouso, forças espirituais contrárias travam um conflito deliberado pela sua paz mental, emocional e espiritual. Cada sombra projetada na parede do quarto parece carregar um peso sobrenatural. Cada pensamento não resolvido se transforma em um gigante na quietude da noite. Cada medo reprimido durante o dia encontra voz e forma na vulnerabilidade do escuro. Essa angústia noturna, esse frio na espinha ao apagar a luz, não é um fracasso seu ou uma fraqueza de caráter. É o alarme agudo do Espírito Santo soando dentro de você, alertando sobre os ataques meticulosamente planejados contra seu descanso, sua sanidade e sua comunhão comigo. E se você está aqui, agora, nestes últimos instantes do dia, lendo estas palavras sob a luz suave de uma lâmpada ou a tela do seu dispositivo, saiba que nenhum algoritmo humano o trouxe até aqui. Foi porque eu, o seu Deus, o Deus que nunca dorme, conduzi cada circunstância, cada pensamento, cada busca desesperada por paz, para que você encontrasse esta mensagem específica, neste momento específico. Enquanto você lia as primeiras linhas, eu já estava nos céus, mobilizando legiões angelicais e preparando uma armadura espiritual sob medida para a sua noite. Mas preciso que você entenda a solene urgência deste chamado noturno. Esta é a quarta vez que eu bato suavemente na porta da sua consciência sobre este assunto. A bênção do sono sagrado, restaurador e protegido, está prestes a ser recolhida para aqueles que, ouvindo o chamado, escolhem a procrastinação espiritual ou o ceticismo. Você está, literalmente, a um passo de perder as noites de paz profunda que eu preparei para você desde o ventre da sua mãe. Mas, na mesma medida exata, está a um único, corajoso ato de fé de conquistar o descanso dos justos, aquele sono doce e ininterrupto que você sempre desejou em seu íntimo, mas talvez nunca tenha acreditado ser possível para você. A escolha íntima, crucial e não transferível é sua. E ela precisa ser feita agora, antes que o cansaço vença sua determinação, antes que o medo sussurre suas mentiras familiares, antes que você feche os olhos mais uma vez sem a devida proteção.
Você está pronto para ouvir, com o coração aberto e o espírito alerta, o que o céu tem para dizer e oferecer sobre suas noites. Então, respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões como um dom. Acenda uma luz, não apenas no ambiente, mas na sua alma. Permita que cada palavra a seguir não seja apenas mais um texto religioso, mas uma consagração, um ritual de guerra santa que transformará a própria atmosfera espiritual do seu quarto, da sua cama, da sua mente e dos seus sonhos. Com Deus e São Bento, meu sono é um santuário protegido. Meu amado filho, minha amada filha, quero que você compreenda uma verdade fisiológica e espiritual profundamente bela. Cada bocejo sagrado, cada pálpebra pesada que busca o repouso, cada suspiro de cansaço ao final do dia, foi meticulosamente desenhado por mim para ser um portal para o rejuvenescimento e a comunhão comigo no silêncio. O sono não é uma falha da sua biologia, não é um tempo morto ou um desperdício de horas produtivas. É um ato sagrado de rendição, um pequeno morrer diário, onde você confia a mim, o guardião eterno, o controle da sua vida consciente. E quando eu insisto neste chamado noturno, quando bato pela quarta vez na porta da sua alma sobre este tema específico, não é por ser um Deus insistente ou repetitivo. É porque a minha onisciência me permite ver com clareza absoluta o que os seus olhos físicos, fechados em sono, não podem perceber e o que a sua mente, em estado de vigília, frequentemente racionaliza. Eu vejo, da minha perspectiva celestial, os pesadelos específicos que são arquitetados nos laboratórios espirituais das trevas para aterrorizar você e minar sua fé durante o dia. Conheço as insônias espiritualizadas, aquelas que não respondem a remédios porque são orquestradas por entidades que buscam debilitar sua resistência, seu ânimo e sua saúde. Percebo com tristeza as sombras sutis, os espíritos opressores que se reúnem ao redor da sua cama, sussurrando acusações, alimentando ansiedades e criando uma sensação de densidade no ar que você, em seu espírito, percebe como mau pressentimento ou agouro. Mas e ouça isto com toda a atenção do seu ser, eu também conheço a magnitude colossal, a dimensão quase inimaginável do descanso profundo, restaurador e sobrenatural que desejo liberar sobre você. É um sono que não apenas refaz suas forças físicas, mas que cura feridas emocionais, renova a mente e muitas vezes se torna um canal para sonhos proféticos, revelações e encontros íntimos com o meu espírito. No entanto, e este é um princípio imutável do meu reino espiritual, esta bênção noturna monumental requer a sua resposta imediata e sua obediência corajosa em estabelecer um ritual sagrado, um ofício divino, pessoal, antes de dormir. É aqui que a vida e a regra de um dos meus maiores guerreiros espirituais, São Bento de Núrcia, se tornam uma lâmpada para guiar seus passos na escuridão.
No século VI, São Bento, compreendendo a vulnerabilidade espiritual da noite e os ataques do inimigo durante o repouso, instituiu para seus monges o ofício das completas, compline, o último momento de oração comunitária do dia. Eles se reuniam e entoavam com fé o canto: Salva-nos, domine vigilantes. Protege-nos, Senhor, enquanto vigiamos. Custodi-nos enquanto dormimos, para que vigilemos com Cristo e repousemos em paz. Esta não era uma simples tradição religiosa ou um hábito monástico. Era uma estratégia de guerra espiritual consciente. Era a comunidade declarando em uníssono: esta noite pertence a Cristo. Nossos dormitórios são território divino. Nossos sonhos estão sob o senhorio de Jesus. A oração pessoal da noite, portanto, longe de ser um hábito piedoso opcional, é a sua trincheira individual, sua declaração de soberania espiritual sobre o domínio da noite. É você no silêncio do seu quarto, erguendo um estandarte invisível, mas real, que diz ao reino das trevas: até aqui, mas não mais adiante. Meu sono é propriedade de Deus. Você consegue se lembrar, fazendo um rápido inventário das últimas semanas, quantas vezes acordou mais cansado e exausto do que quando foi para a cama? Quantas vezes o mesmo pesadelo recorrente, com variações sutis, visitou seu sono, deixando-o com uma sensação de sujeira espiritual e medo residual ao amanhecer? Quantas vezes, no limiar entre a vigília e o sono, você sentiu aquela presença opressora, aquele peso no peito que dificulta a respiração, ou ouviu sussurros indistintos que pareciam vir de todos os lados? Meu filho, minha filha, ouça-me com o coração aberto. Isso não é imaginação hiperativa ou transtorno de ansiedade generalizada que a medicina secular diagnostica. Esses são ataques reais, específicos e deliberados do inimigo contra o seu santuário noturno. Ele sussurra mentiras venenosas na sua mente já sonolenta. Você não vai conseguir dormir de novo hoje. Vai ter aquele pesadelo horrível outra vez. É melhor ficar acordado vendo série, é mais seguro. Deus se esqueceu de você durante a noite. Mas hoje, neste momento crucial, quando a noite se aproxima novamente, eu estou declarando sobre o seu repouso. Basta! Chega! Chega de terror noturno disfarçado. Chega de insônia espiritualizada. Chega de pesadelos que roubam sua paz. Neste instante, pela autoridade soberana e todo-poderosa do preciosíssimo sangue de Jesus, derramado para redimir até mesmo o seu sono, e com a poderosa intercessão e exemplo de São Bento, padroeiro histórico e comprovado contra as forças das trevas e padroeiro de uma boa morte, que começa com um bom sono, você pode e deve decretar o fim da era de ataques noturnos e o início de uma nova aliança de descanso profundo e protegido.
Escreva nos comentários, não como um comentário de rede social, mas como um decreto profético que será registrado nos céus e ecoará nos corredores espirituais da sua casa. Com a oração de São Bento, meus sonhos são protegidos e meu sono é um santuário de paz. O verdadeiro tesouro da noite e a chave para desbloqueá-lo. Meu querido filho, minha querida filha, vamos conversar com a franqueza do Pai que ama você sobre o que realmente constitui o tesouro da noite. Não se deixe enganar pelas imitações mundanas. O verdadeiro tesouro noturno não é apenas a ausência de barulho, a maciez do travesseiro, o colchão ortopédico ou a quantidade de horas de sono registradas no seu relógio inteligente. Essas coisas são boas, mas são cascas vazias se não forem preenchidas com a substância espiritual. O tesouro que eu preparei para as suas noites é atemporal, incorruptível e infinitamente mais valioso. É a paz que transcende todo e qualquer entendimento humano. Aquela que guarda não apenas sua mente, mas o seu coração e o seu espírito, mesmo quando o corpo está em repouso. É a proteção angelical, custodiante e ativa, que cerca sua cama como um escudo de fogo invisível, mas real, contra todo mal físico, todo assédio espiritual, toda investida psíquica. É a segurança espiritual profunda que transforma seu quarto de um simples cômodo em um santuário impenetrável, uma fortaleza onde a presença do meu espírito é mais real do que qualquer sombra. Este é o tesouro que arquitetei para você experimentar todas as noites, um legado de descanso que pode restaurar não apenas seu corpo, mas refazer sua alma dia após dia. Contudo, e este é o ponto que separa os que desejam dormir bem daqueles que experimentam o sono dos justos, este tesouro não é automático. Ele não será ativado por genética favorável, por chás de camomila ou por técnicas de respiração avançadas, embora eu possa usar até mesmo esses elementos naturais. Ele exige de você, como o sacerdote do seu próprio descanso, o guardião do seu santuário noturno, que se levante em autoridade espiritual e tome uma posição de fé antes de fechar os olhos. É uma postura ativa de guerra espiritual, não uma esperança passiva por uma noite tranquila. São Bento compreendeu isso com uma clareza que salvou inúmeras almas do desespero e do ataque demoníaco. Sua famosa medalha, com a cruz e as misteriosas iniciais que formam a poderosa oração latina Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento, não é um amuleto da sorte ou um objeto de superstição. É um sacramental, um sinal sagrado e tangível da fé da Igreja, um escudo de fé consagrado por séculos de uso e de graças comprovadas. Quando você a coloca sob o travesseiro, a segura firmemente em oração, a fixa na cabeceira da cama ou a usa no pescoço, você não está depositando fé num objeto metálico. Você está, na prática, invocando com sua fé toda a tradição espiritual, toda a autoridade e toda a proteção que este símbolo representa. Você está se conectando com a corrente de graça que flui da obediência de São Bento e de todos aqueles que, ao longo de 1500 anos, encontraram refúgio na sombra dessa cruz.
E quando você negligencia esta prática sagrada, quando acha que hoje estou tão cansado que vou pular a oração, ou que essa medalha é coisa do passado, o tesouro do sono pacífico e protegido começa a se enfraquecer, a se opacar em sua experiência. Não porque eu retire minha graça por capricho, mas porque a negligência, o descuido espiritual e a desobediência ao impulso do meu espírito abrem brechas na muralha de proteção que você mesmo é chamado a manter. São como pequenas frestas deixadas abertas na janela do seu quarto espiritual, permitindo que correntes de ar frio e impurezas do mundo espiritual adentrem seu santuário. Olhe para trás, para as suas próprias noites. Quantas você já perdeu para o medo irracional? Quantos despertares às 3 horas da manhã, com o coração acelerado e a mente inundada de ansiedades você já experimentou? Quantas vezes você acordou com a nítida sensação de que algo espiritual, algo pesado e negativo, havia acontecido durante seu sono, mesmo sem lembrar de nenhum sonho? Essas foram noites onde a minha proteção estava totalmente disponível, mas não foi devidamente ativada pela chave da sua fé e da sua oração perseverante. Não perca, eu suplico a você, mais uma única noite para o reino do terror e da opressão. Não deixe que o cansaço legítimo ou um ceticismo disfarçado de racionalidade te impeçam de lutar com as armas corretas pelo seu descanso. O tesouro do sono abençoado, profundo e restaurador é seu por herança em Cristo Jesus. Mas assim como os israelitas tinham que marchar ao redor de Jericó e gritar para que os muros caíssem, ele só se manifesta em sua plenitude quando você o busca com fé verdadeira, quando luta por ele com as armas da oração, do sacramental e da autoridade espiritual, e quando obedece ao meu chamado para estabelecer um ritual sagrado. E este momento, este convite que você recebe agora, é o seu hoje divino, o Kairos, para que você tome posse desse território noturno. Escreva nos comentários como um ato de fé que registra sua decisão perante as potestades e principados das trevas. Eu recebo, tomo posse e declaro a proteção de São Bento para minhas noites. O tesouro do meu sono é restaurado e guardado. A estratégia do inimigo contra seu sono e nossa vitória incontestável. Meu amado filho, minha amada filha, é absolutamente vital que você compreenda a natureza inteligente e estratégica do seu adversário nesta batalha pela noite. Subestimar o inimigo é o primeiro passo para a derrota. O maligno, Satanás, não é uma força impessoal do mal ou uma metáfora para o lado sombrio da psique humana. Ele é um inimigo real, pessoal, inteligente e profundamente estratégico, e a sua ignorância sobre seus métodos específicos contra o seu repouso é uma de suas armas mais eficazes. Ele não é tolo. Ele sabe, melhor do que você mesmo, que uma noite de sono verdadeiramente pacífica e restauradora produz um cristão forte, revigorado, com a mente clara, a fé fortalecida e o ânimo renovado para enfrentar as batalhas do dia seguinte. Ele sabe que pesadelos persistentes e aterrorizantes podem minar sua confiança no meu cuidado, semear dúvidas sobre o meu amor
e criar feridas emocionais que sangram durante o dia. Ele sabe que insônias espirituais, aquelas onde você se sente vigiado e oprimido, podem destruir sua saúde física, corroer sua paciência e isolá-lo na solidão do cansaço crônico. Por isso, ele não lança ataques genéricos. Seus ataques são específicos, personalizados e meticulosamente planejados para explorar suas vulnerabilidades únicas. Ele orquestra pesadelos que parecem tão reais que a adrenalina corre no seu corpo adormecido e a sensação de perigo persiste por horas após o despertar. Ele provoca, paralisias do sono. A Down Syndrome, ou pesadelo da velha bruxa, onde a mente acorda antes do corpo, criando um estado de puro terror e impotência, frequentemente acompanhado da sensação de uma presença maligna no quarto. Ele alimenta insônias que parecem incuráveis, onde a mente simplesmente se recusa a desligar, rodando em loops intermináveis de preocupação, culpa ou medo. Ele envia ansiedades noturnas, que chegam sem motivo aparente, como uma névoa espessa de angústia que se instala assim que o sol se põe. Seu objetivo final, em todos esses ataques, é fazer você acreditar que não há solução, que você é espiritualmente fraco, que sempre foi assim e sempre será. E o mais perigoso, que eu, o seu Deus, o abandonei à noite. Mas eu tenho uma notícia que deve fazer todo o seu ser tremer de alegria santa e sua fé se revestir de uma armadura de luz. O poder dele foi quebrado, desarmado e publicamente humilhado na cruz do Calvário. A autoridade que Jesus, meu filho, conquistou através da sua morte expiatória e ressurreição vitoriosa, e que ele delegou a você, membro do seu corpo, é infinitamente, incomparavelmente superior a qualquer potestade, principado, poder ou dominação das trevas. A famosa oração que acompanha a medalha de São Bento, Vade retro Satana, nunquam suad mi rivana, sunt malaquailibas, ipsi venena bibas, que se traduz como: para trás, Satanás, nunca me aconselhes as tuas vaidades, é mal o que ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Não é uma fórmula mágica ou um conjunto de palavras místicas, é um decreto espiritual de fé, um grito de guerra que ecoa na corte celestial, uma reafirmação prática da vitória de Cristo. Quando você ora esta oração com fé, com a medalha em suas mãos, antes de dormir, você está estabelecendo um limite legal, uma cerca de proteção sobrenatural que o inimigo, por mais que tente, não tem permissão para ultrapassar. Portanto, a ordem que eu te dou agora é clara, prática e transformadora. Levante-se em espírito, mesmo que seu corpo esteja exausto. Estabeleça a partir de hoje o seu ritual sagrado e inegociável da noite. Crie um hábito de oração sereno, mas firme. Ore as completas da liturgia das horas, ou simplesmente leia o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou o Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, que é tradicionalmente um salmo para a noite. Tenha água benta em um borrifador e benza sua cama, os travesseiros, as portas e janelas do seu quarto. Coloque a medalha de São Bento sob seu travesseiro ou na mesa de cabeceira. Em oração, consagre explicitamente o seu quarto, a sua cama e o seu sono a mim. Declare em voz alta:
Em nome de Jesus, eu consagro este quarto, este sono e estes sonhos a Deus. Nenhum mal pode habitar aqui. Transforme seu espaço de descanso de um campo de batalha em um território sagrado, um santuário de paz, onde o mal não tem direito de permanência nem de passagem. Declare com a autoridade de quem sabe que está revestido de Cristo. Pela intercessão de São Bento e no nome poderoso de Jesus, esta noite é totalmente protegida. Meus sonhos são puros, meu descanso é sagrado e minha mente está guardada pela paz de Deus, que excede todo entendimento. O chamado final. Sua escolha radical. Por noites de paz. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao ápice, ao momento da decisão irrevocável, ao Kairos, para as suas noites. Este não é um apelo genérico por uma vida mais piedosa. É um chamado radical para uma transformação específica do seu repouso. Assim como São